Ora, daí tem outro momento que me chama a atenção. É o momento de uma mãe, viúva. Imagina uma mulher que perdeu o marido, que sonhou tanto com aquele casamento. E que agora se agarra ao filho. E que passado algum tempo, esse filho morre. Ela viúva e perdeu o filho, a única esperança que ela tinha. Ora, a viúva de Naim. O que acontece? Quando o enterro está saindo da cidade de Naim, já que as cidades eram fortificadas, havia vários pórticos e portas para entrar na cidade, Jesus está chegando ali com a sua comitiva. É claro que todos os dias tinha enterro, é claro que em todos os enterros pessoas choravam, é claro que em todos os enterros havia desespero de perdas, é claro. Mas aquele enterro especial chamou a atenção de Jesus. Por quê? A mãe estava num desespero, a mãe gritava, a mãe não tinha consolo dos parentes. Tanto que a palavra diz que ele, sentindo o clamor, ele vai e diz para a mulher, não chores. Ela não quis isso dele, ela não buscou o Senhor dentro do seu sofrimento como mãe, como viúva. Jesus se oferece e dá uma ordem para ela, não se desespere. Ora, todos nós choramos em enterro, mesmo que sejamos cristãos, que cremos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, e que nada acontece senão da vontade de Deus, ainda assim sentimos a perda. Mas que choro é esse que chamou a atenção? Um choro de desespero. Há muitas famílias aqui em casa que estão numa situação dessa de velório, de um enterro tremendo dentro de seus corações, que não acreditam mais na vida, que estão em depressão, estão enterrados em solidão, estão isolados no seu medo e na sua doença psíquica, que não conseguem mais viver, não têm mais esperança do futuro e nem querem lembrar do passado porque perderam, como a viúva de Naim, que precisam estar atenta a cada instante. O Senhor Jesus dizendo, como pode dizer agora, o meu e o seu coração, não chore. Parece um absurdo ouvir um homem dizer para você não chorar no momento que você tem perda. Como é que eu não vou chorar? Mas o que ele diz dizer é o seguinte, o seu choro não é eterno. E o que ele faz? Não diz mais nada. Vai até o filho e tem o milagre da ressurreição e entrega o filho para a mãe. O que eu noto aqui? Que o desespero daquela família, que agora ia se reduzir a uma pessoa, a mãe, sem marido e sem filho. Jesus vai no problema, resolve o problema e entrega a solução nos braços da mãe. Ora, daí você pergunta, se eu ia ficar isolado, se eu ia ficar isolada, se eu ia ficar numa situação toda de lamúria pela perda do marido lá no passado, não quero nem lembrar disso. E não vou ter futuro porque meu filho morreu. Se o meu servo melhor, que eu considero como filho, está morrendo. Se a minha filha está morrendo, não tem mais jeito de salvar. Se a minha casa é um inferno, embora tenha riqueza, tenha tudo, eu tirei tudo dos outros e só cavei minha sepultura. Aí há uma intervenção divina. Nós podemos ter tudo, mas se isolarmos de nós mesmos, entre nós, e muito mais, se isolarmos de Deus, não ouviremos nunca a sua palavra dizendo, não chores. Ou então, como disse a Jairo, crê somente, tua filha vive. Amados e amadas, nós precisamos refazer a nossa vida. À medida que eu, pelos meus medos, minha insegurança, entro dentro de um casulo, me isolo dentro de mim mesmo, mais eu me afasto dos outros e acabo culpando um dia que ninguém liga para mim. Ora, fazemos então um círculo vicioso. Nós não podemos distanciar de ninguém. Ninguém pode dizer que não precisa de ninguém. Ai daquela pessoa que diz, eu não preciso de ninguém. Teu marido que um dia brigou com a esposa e falou isso. Eu não preciso de você. Onde é que está o meu chinelo? Mas você perguntou onde está o chinelo, porque precisa. Nós precisamos de todo mundo, nós precisamos do leiteiro, do padeiro, motorista de táxi, do vendedor de pão, nós precisamos de eletricista quando não sabemos mexer, nós precisamos do outro, nós temos que estar em comunhão, principalmente quando se trata de marido, esposa, filhos. Temos que ter uma comunhão, não podemos viver isolado, cada um. O mais triste que a gente vê na casa, na família, é cada um construindo o seu mundo. Cada um está no seu mundo, um está na internet, outro está aqui, outro está ali, ninguém se interage mais, por isso não se amam e não vivem. E o isolamento
é uma ameaça séria para os casais cristãos. Não se isolem. Não se isolem. Esse tipo de cristão e cristã que estão vivendo isolados um do outro na família, precisam perceber que se não tomarem providências para recompensar esse distanciamento, se não tratar essa ameaça juntos, marido e mulher, mulher e marido, os filhos já vão se isolando e todos vão acabar vivendo o isolamento debaixo da mesma casa, do mesmo teto, cada um para si. Ora, o erro que a gente percebe, e não é uma culpa, mas uma constatação, o erro típico é que muitos casais, que eles cometem, muitos casais cometem, é não antecipar os problemas antes que eles aconteçam. Daí, quando os problemas surgem, nós somos apanhados desprevenidos em total desespero. Nós temos que ser um pouco inteligentes para detectar qual é a situação que estamos vivendo. Porque nós vivemos num mundo cheio de tentações, cheio. Nós vivemos debaixo de uma pressão. Você lembra que você que ouviu a pregação que eu falei do inverno? É no inverno que os ursos entram na caverna, que a gente chama hibernar. Ele fica lá durante o inverno só dormindo. Ele comeu e dorme. Ora, nós podemos também hibernar, ter um momento só de inverno na nossa vida como urso. Por quê? Estamos se afastando um do outro. Vamos se afastando, ficamos hibernados, ficamos frios no relacionamento. Ora, embora essa pareça ser uma alternativa atraente para o urso, é somente quando eu, Henrique, quando você, José ou Maria, seja quem for, buscar apoios de alguém para poder suportar as misérias que você vive nessa vida. Viver em comum, viver em comum. Então, a gente fica pensando assim, teve uma notícia que eu fiquei assim impressionado pensando, tinham 3 empresários japoneses que os 3 faliram. Os 3 perderam tudo. E entraram numa profunda depressão e um dia decidiram juntos que eles iam suicidar juntos. E eles acabaram se enforcando num quarto de hotel, os 3 empresários. Aí a gente pergunta, numa sociedade que vive individualista, individual, sem estar em comunhão, os suicídios como esse acontecem. Não há partilha, nem de desespero, nem de coisas boas, coisa ruim. Mas eu pergunto assim, se os japoneses, como nós falamos, foram solidários até na morte, embora errada, será que nós não podemos ainda aprender na vida a compartilhar a nossa experiência e existência com outro? Sonhar com outra esperança de vida? Vamos chegar num ponto de partilhar só morte, só derrota? Porque não conversamos, porque não pedimos ajuda? Quem sabe essa falência que esses homens tiveram, tivesse solução, se eles partilhassem com pessoas de fora ou até da família. Não, preferiram fazer em comum um estado de morte, sem se isolando. Será que nós não podemos se unir na vida? Ora, querido e querida, você pode perguntar, eu sou cristão, Henrique, eu amo Jesus Cristo. Como é que eu vou vencer isolamento quando ele vem no meu coração e não quero partilhar e se aproximar? Primeira coisa, você tem que buscar a intimidade com a leitura da palavra de Deus. Amado, isso aqui não é um livro de história. Cada vez que a gente lê um versículo, que a gente vê um milagre de Jesus repetidas vezes, Deus nos fala algo novo. Por isso é que São Pedro diz na sua carta, a palavra de Deus é viva. Quer dizer, ela serviu para 2000 anos, 3000 e serve para hoje. Ela está viva e ela é eficaz. O que significa? Ela cumpre o que ela diz. Então, se nós, homens e mulheres de Deus, não tivermos uma intimidade com a palavra que é de Deus, e também com Ele, pela nossa oração individual, diária, daí nós ficamos isolados de Deus. Isolando de Deus, não se aproximaremos de ninguém. Não se aproximaremos. Interessante que Jesus disse que ele precisava voltar ao Pai. Analisa isso. E os discípulos ficaram preocupados. Ele chega até a dizer, vocês vão chorar quando eu partir, mas vão se alegrar depois, porque eu não vos deixarei sós.
Há uma promessa dele continuar com as pessoas. Enviarei da parte do Pai o Paráclito, o Espírito Santo, que vos fará companhia. E eu, através do Espírito, estarei com vocês todos os dias. Amém. Ele não nos deixou sós, embora pecando, errando, há uma promessa que tem que se cumprir. Ele está no meio de nós. Ele está no meio da minha família, ele está nesse ambiente, aqui nesse recinto, ele está no momento em que você nem percebe, há uma promessa que você tem que tomar posse. Você não está sozinho. Ah, Deus está longe de mim. Aonde está, ó Deus? O salmista diz no Salmo, por que te deprimes, ó minha alma? Ele chega a dizer, a entrar numa depressão, que ele só chora dia e noite, que a lágrima, o sofrimento dele é o alimento diário. Depois ele se questiona, por que te deprimes, ó minha alma? Espera em Deus. Talvez nós devamos aprender também com a palavra. Por que eu estou tão angustiado? Por que eu reclamo e murmuro tanto? Por que eu só fico falando que Deus está longe de mim e não olha para mim? Por quê? Por quê? E dizer para mim mesmo, Henrique, descansa sua alma, espera em Deus. As demoras de Deus, nós temos que aprender isso. Segundo ponto, às vezes o isolamento dentro da família acontece causado por uma atitude errada sua mesmo, não é do outro. Na qual você se ofende com o que falaram, você se magoa, e é verdade que o que foi falado é duro, mas você já notou quando alguém fala uma coisa que você não gosta, você entra no quarto e fecha a porta. Você se isola e continua isolado das pessoas. E depois que passa o clima daquele sofrimento, daquela dor, começa a chorar, se lamentar, reclamar, murmurar contra a pessoa. Ora, quando a gente realmente perdoa, não é que eu estou aceitando o que o outro fez, eu estou liberando a minha proximidade com o outro. Eu estou liberando doenças do meu coração. Outro ponto, querido, querida. Quando a situação já torna-se complicada, difícil dentro de casa, nós temos vergonha, medo, insegurança de procurar uma ajuda psicológica até espiritual. Procurar pessoas que possam me aconselhar, seja leigo, seja sacerdote. Buscar pessoas que são profissionais, eu não sou louco para procurar um psicólogo, mas ele vai me ajudar para detectar onde ficou a ferida. Ele não vai dar solução. Então, se nós soubermos procurar ajuda psicológica e espiritual, nós temos a vitória em nossas mãos, porque precisamos caminhar para isso. Então, quero dizer para você, nessa colocação final, não permita que o isolamento acabe com a alegria da sua família. Quando nós não gostamos de alguém em casa, a gente vai para o quarto e se tranca. Quando estamos na sala e alguém que não estamos convivendo bem, às vezes marido, esposa, filhos, não importa, nós levantamos a um outro lugar. Somos capazes de deixar de ver um programa de televisão que a gente gosta para ir ler um livro só para não ficar perto da pessoa? Ora, o que nós estamos fazendo conosco mesmo? Nós estamos permitindo que a alegria acabe dentro de casa. Em nome do Senhor, não. Em nome do Senhor, não permita, e sinta, mas não permita. Não permita que o isolamento acabe com a alegria do seu casamento ou da sua família. Porque casados, nós também podemos ser felizes. Não é solteiros, isolados. Casados, podemos ser felizes. Não ausência de problema, que eu quero deixar bem claro. Não quer dizer que você não vai precisar pagar mais dívida, não quer dizer que você não vai ter doença, não quer dizer que você vai ter uma briga, não. Não é isso. Mas há perdão, a reconciliação e a aproximação, e nunca distanciamento. Então, nós podemos encontrar o caminho da felicidade. Amém? Então, olha para a pessoa do seu lado e diga, sua família pode ser feliz começando em você. Por minha conta, põe o dedo aí e diga, começa em você. Pode mudar essa história sim. Amém? Há uma música muito bonita que diz assim, os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele faz o que é melhor para mim. Eu vou repetir essa letra, não vou cantar, porque o conjunto não está preparado comigo. Mas diz, os sonhos de Deus são maiores do que os meus. Ele faz o que é melhor para mim.